Olá, pessoal. Hoje eu vou discutir a relação entre expressões regulares, como essa aqui, e os autômatos correspondentes. Em situações simples como essa, uma expressão regular que contém um único símbolo, né, uma linguagem trivial que contém um único elemento, é muito fácil criar o autômato. Basta fazer uma transição do estado inicial para um estado de aceite por aquele símbolo, né? Isso vale, por exemplo, o símbolo A, o símbolo B. E o que a gente quer fazer aqui é generalizar essas ideias, né? A partir desse bloco inicial de construção de autômatos, né, da relação entre autômatos e linguagens regulares, eu quero aplicar os operadores, né, de alternativa, de concatenação. Né? Então, imagina que eu tenho uma linguagem regular denotada por A e outra por B. Aqui eu não estou falando da linguagem que reconhece o símbolo A. Imagina que A seja uma expressão regular e B seja outra expressão regular. Como a gente cria uma linguagem, né, um autômato que descreve A ou B, ou que descreve a concatenação de A e B, ou ainda A asterisco, né, zero ou mais repetições daquele padrão codificado pela linguagem A. E intuitivamente a gente poderia pensar nessas operações como algo assim: A ou B, eu poderia simplesmente unir os pontos iniciais e finais desses autômatos. Né? Então, eu colapso esses dois pontos, né, esses dois estados, no mesmo estado. Nesse caso aqui, eu teria A ou B. Isso funciona para essa situação. Da mesma forma, A concatenado com B, eu poderia pensar no seguinte: A, coloco o que seria o estado inicial de B, eu uno ao estado final de A e faço essa transição. Isso também funciona e cria um autômato perfeitamente válido para a linguagem A e B, né? A concatenado com B. Isso aqui seria a linguagem A concatenado com B e aqui A ou B. E de forma parecida, né? Imagina que eu tenho um autômato para a linguagem A. Eu poderia criar o A asterisco simplesmente colocando uma transição para cá, uma transição epsilon, por exemplo. Essa é uma maneira de construir. O problema dessa maneira intuitiva de construir é que ela nem sempre funciona. Ela pode causar problema para algumas linguagens e eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que meu autômato seja justamente um deles, seja esse, né, A asterisco, e vamos criar um parecido, B asterisco. Então aqui faz uma transição por B, transição epsilon. Esses dois autômatos estão perfeitamente válidos, tá? Aliás, desculpa, aqui não é exatamente A asterisco, aqui seria A mais. Porque ele obriga a fazer pelo menos uma transição de... Tá, não me importa, o argumento é o mesmo. Então eu tenho esse autômato que representa A mais, esse que representa B mais, e se eu usasse o mesmo mecanismo para unir os dois e representar essa linguagem A mais ou B mais, né, geraria esse autômato. Pode voltar via transição epsilon para o estado inicial, né, e quando eu fundir com esse segundo autômato, eu poderia, aqui no caso, fazer uma transição por B para esse estado final e voltar aqui por uma transição epsilon. Essas duas transições epsilon são redundantes, então eu posso perfeitamente retirá-lo. Agora tem um problema com esse autômato. Esse autômato não é uma descrição válida dessa linguagem, ele está errado. Vamos considerar aqui algumas situações. Por exemplo, uma string que essa linguagem rejeita e o autômato aceita, seria assim: a linguagem quer várias repetições de A ou várias repetições de B, mas sem misturar os dois, né? Porque eu tenho A mais de um lado ou B mais do outro, que eu quero qualquer uma dessas duas alternativas. Mas o meu autômato permite misturar A e B livremente, porque eu posso andar para A por A para o estado final, volto para o estado inicial, ando para A de novo para consumir o segundo A, volto para o estado final, e agora eu posso andar por B, sem nenhuma penalidade. Então, esse processo de simplesmente unir o estado final e inicial na alternativa, enfim, dessa maneira intuitiva de fazer as coisas, não funciona, pelo menos não fazendo todas essas operações juntas. Então, o que a gente vai estudar agora é uma maneira infalível de fazer isso, que é chamada de construção de Thompson. É um algoritmo de sair de uma expressão regular, na verdade é um algoritmo para compor essas operações em expressões regulares com seus respectivos autômatos. Bom, ele ganhou o nome do Ken Thompson, que foi a pessoa que propôs o algoritmo. E o Ken Thompson é uma pessoa importante na criação do Unix e da linguagem de programação C. Ele não foi um dos criadores do C, mas ele criou a linguagem que antecede o C, que não muito surpreendentemente chama B.
Então vamos ver a construção de Thomson, né? Ele ganhou o nome do Thomson porque o Thomson provou, primeiro, que ela funciona, tá? Ou seja, que não existe nenhuma maneira de construir um autômato errado usando a regra dele, e que ela consegue construir todas as operações básicas de expressões regulares, tá? Então isso não é, pelo menos a primeira parte não é trivial, porque existem várias ideias intuitivas que dão errado, como essa que eu mostrei aqui. Um jeito que a gente pode pensar em tentar se proteger desses loops indevidos é o seguinte, é tentar conectar todas essas transições via transições epsilon. Essa é basicamente a ideia central por trás da construção de Thomson. Né? Eu posso pensar o seguinte, que eu tenho o autômato que descreve a linguagem A. Ele vai ser algo assim, ele começa aqui num estado inicial, eu vou assumir que é sempre possível identificar um único estado inicial válido e um único estado final válido. Tá? Isso não é necessariamente verdade para qualquer autômato. A gente pode construir autômatos que tenham mais de um estado final de aceite, ou até mesmo que comecem mais de um estado inicial válido. O que a construção de Thomson está falando é o seguinte, tá, tudo bem que existem esses autômatos, mas eu acho que dá para construir autômatos que representam expressões regulares sempre mantendo essa propriedade invariante. E de fato dá. Aqui dá para ver, né, nesse autômato trivial, dá para ver que essa propriedade vale, né, ela tem um único estado final e um único estado inicial. E basta a gente montar regras que preservem essa característica, ou seja, se A possui essa característica de um único estado final inicial, B também, se a regra de alternativa, de união das duas linguagens, produzir um autômato que também tem essa característica, a gente sabe que essa operação seria preservada por essa regra. Então, se a operação for preservada por todas as regras, pela união, concatenação e pelo produto estrela, significa que dá para fazer porque eu começo num bloco inicial que possui essa característica. Então, vou assumir isso. E aqui é o seguinte, a partir desse estado final inicial, podem acontecer várias transições complicadas. Tá? Eu não estou interessado na complicação que possa aparecer desse autômato, pode ter várias regras e voltar, enfim, não quero saber o que está acontecendo, eu só sei que existem várias regras complicadas aqui no meio, a gente vai abstrair toda essa complicação e falar o seguinte, eu só estou interessado nesses dois estados, eu vou chamar esse autômato de A, não importa o que está ali por trás dele, e algum outro autômato complicado desse tipo, eu chamo de B, que eu não vou desenhar os detalhes internos de B, tá? Enfim, eu vou só representar por essa bolinha falando, aqui dentro pode ter qualquer coisa. Pode ser algo trivial como esse, né, simplesmente uma setinha ligando o estado inicial ao final, ou pode ser algo completamente estranho e gigantesco, como esse exemplo aqui que eu dei do A. Tá? Mas o que importa é o seguinte, eu tenho dois autômatos e eu quero aprender a unir os dois autômatos. Se a gente for bastante conservador nessa união, eu poderia pensar o seguinte, eu tenho A, B, para evitar ao máximo que um autômato interfira no outro, eu poderia falar o seguinte, vou eleger um novo estado inicial, um novo estado final, e no caso do operador de... Eu estou falando da concatenação, pelo menos pelo jeito que eu organizei os meus autômatos. Na concatenação, eu uno todo mundo por transições epsilon. Isso funciona, isso vai gerar um autômato que realmente faz a concatenação dessas duas sublinguagens. Tá? Então essa é uma maneira de fazer. Então vamos colocar aqui todas as maneiras de fazer, né? Eu acho que eu me adiantei. Na ordem que estava aqui, eu tenho A, B, A ou B, enfim. Então vamos colocar aqui. Tem esse autômato que representa A, o autômato que representa B e o autômato que representa A. Seria dado, então, pela seguinte construção. Eu começo no estado inicial, ligo nos estados iniciais de A ou B via transições epsilon, e os estados finais a gente liga no estado final do meu autômato composto via transições epsilon. Intuitivamente, isso aqui deve funcionar. E, enfim, né, uma prova de que isso funciona poderia ser mais ou menos por esse caminho. Né? Como esse autômato reconhece qualquer string na linguagem A, e esse reconhece qualquer string na linguagem B, aqui eu estou tomando duas opções, dois caminhos. Eu posso ou ir para um autômato que reconhece a linguagem A, que vai aceitar todas as strings dessa linguagem, depois termina a execução, ou pelo caminho 2, onde eu encontro um autômato que reconhece todas as strings da linguagem B e termina a execução indo para o estado final. Então, ele vai identificar as strings de uma dessas duas linguagens, que é exatamente o que o operador de alternativa faz. Tá? Então, essa é uma
maneira de construir a operação A ou B. Já a operação de concatenação A e B, eu poderia agir mais ou menos da mesma forma. Imagina que aqui eu tenho um autômato para A, tá? E a gente representa assim para lembrar que pode ter qualquer complicação aqui no meio dessa bolinha, entre essas duas bolinhas. Eu poderia unir todo mundo por transições epsilon, né? Crio um estado inicial, uno por transições epsilon, e vou para o estado final, uno com outra transição epsilon. Esse é um autômato viável também para a linguagem A concatenado com B. Então ele começa no estado final, só pode vir para cá, reconhece a linguagem A e daqui vem para o próximo autômata, né, faz essa transição para reconhecer uma string da linguagem B e finalizar. Então esse é um autômato para A concatenado com B. E finalmente o A estrela, eu posso pensar que a gente já tem um autômato para A, e aqui eu marco um novo estado final e inicial, né, eu posso passar por transições épsilon. Como eu tenho 0 ou mais repetições, tenho que fazer algumas ligações a mais, ou seja, eu posso voltar para o ponto inicial de A. Então, uma vez que a gente chegou no estado final de A, posso ler um outro A voltando para cá, via transição epsilon. Eu também posso fazer um pulo direto, como aqui a gente tem um asterisco e não mais, eu posso simplesmente pular do estado inicial para o final via transição epsilon. Isso vai produzir um autômato para A asterisco. Tá? Essa é uma forma de expressar a construção de Thompson. E aqui a gente pode se perguntar o seguinte, será que eu preciso realmente de todas essas transições epsilon? Porque as transições epsilon são chatas de executar em código. Né? Lembra na aula passada, quando eu tinha um autômato com transições epsilon, o número de caminhos que ele poderia seguir crescia muito rápido. E, bom, o que o Thompson mostrou é o seguinte, vai depender um pouco. Eu posso eliminar algumas, mas eu não posso eliminar todas. E, às vezes, eliminar uma implica que eu não consigo eliminar algumas outras em alguma dessas operações. O que ele fez aqui foi o seguinte, reconheceu que essa transição, né, mantendo as construções para o operador de alternativa e o estrela, aqui deixa eu escrever, só para manter a consistência, em branco. Então, eu tinha a linguagem e apliquei essa transformação. Mas se eu mantiver essa forma aqui, essa aqui, iguais, e aqui é fácil achar exemplos onde se eu tirar algumas dessas transições epsilon, eu consigo criar linguagens inválidas. Tá? Então, essas aqui precisam ficar. O que eu posso fazer é tirar as transições dessa regra. Essa regra pode simplificar um pouco. Tá? Eu posso manter que essa regra vai ser válida, mas talvez usando uma quantidade maior de transições epsilon do que é necessário. Eu não devia ter apagado, né? Eu posso, na verdade, simplesmente eliminar essa primeira transição epsilon e fazer o autômato começar no estado inicial de A. Essa é uma possibilidade. Da mesma maneira que eu posso eliminar essa transição epsilon, eu vou só para manter a consistência, desenhar o estado inicial de A, estado final de B e as alterações da operação. Né? Então, eu posso simplesmente eleger esse estado inicial de A como estado inicial válido e aceitar o estado final de B. Então, eu tiro 2 epsilon. E mesmo esse epsilon que une A com B pode ser eliminado, desde que eu mantenha esses outros dois dessa forma. Tá? Então, se eu alterar a representação de alguma dessas outras duas operações, talvez eu não possa eliminar essa. Mas, enfim, eliminando essa significa que eu posso ligar diretamente o estado final de A no estado inicial de B. Então, eu só falo que eles vão virar o mesmo estado e aceito o estado final de B. Então, essa, na verdade, é a forma usual da construção de Thompson, onde eu tenho essa regra aqui, né, para uma transição trivial pura, que reconhece o único caractere. A gente ainda pode complementar com a regra para string vazia, né? Então, se eu tiver uma string vazia, que não dá nem para representar aqui, ela cria esse autômato. Se eu tiver uma string, né, uma expressão regular que reconhece um único caractere, eu vou criar esse autômato. E qualquer outra coisa eu posso criar de maneira recursiva usando essas regras. Né? Porque vai ser qualquer autômato mais complicado que esses dois vai ser ou concatenações, ou uniões, ou produtos estrelas, ou operações mais complicadas que uma hora desembarcam numa dessas operações mais básicas. E essas operações a gente já sabe fazer usando essas regras aqui. Então vamos fazer um exemplo. Vamos criar um autômato para algumas linguagens simples. Então vou começar com a linguagem que eu
que eu utilizei, né, nas outras aulas, a linguagem AB, BA, asterisco. Se não me engano, era mais. Tá? Lembrando que mais não está nesse pacote, eu tenho duas opções. Eu posso converter isso aqui, né, tirar o asterisco e colocar mais uma repetição. Tá? Isso efetivamente transforma o mais num asterisco. Ou eu posso também criar uma regra para a operação de A mais, que é muito simples. Basta apagar essa transição daqui, eu teria uma regra para A mais. Lembrando aqui, eu posso manter essas duas regras, mas tanto o asterisco como o mais, você sempre consegue escrever um como função do outro. Tá? Só para relembrar aqui, se eu tiver A asterisco, eu quiser reescrever isso como em função das outras do operador de uma ou mais repetições, poderia escrever isso aqui é igual a mais, uma ou mais repetições de A, ou a string vazia. E de forma parecida, A mais, eu sempre posso escrever como sendo A seguido de A asterisco. Tá? Então, a gente pode eleger uma das duas para falar, essa é a minha operação básica, ou se quiser eu posso montar a regra para as duas, não tem mal nenhum. Então a regra para A+, né, a regra de Thompson para A+, seria essa aqui. Começa eu crio o estado final e inicial, coloco o autômato para o A aqui no meio, e a gente liga de uma maneira muito parecida com a anterior, né, usando transições epsilon do estado inicial para o estado inicial de A, do estado final de A para o estado final do meu autômato A+, uma transição epsilon aqui, estado final de A para o estado inicial de A. A única diferença é que não tem essa transição epsilon que vai daqui para cá. Né? Então, ela obriga a gente a passar pelo menos uma vez por A. Tá? Então, eu vou deixar aqui. Eu poderia escrever o A mais em função do asterisco, mas isso cria expressões regulares mais complicadas, que nem essa. Então, eu vou deixar essa operação também na lista das minhas operações básicas. Tá? Como seria o autômato dessa linguagem? Eu vou deixar a colinha aqui e a gente cria o autômato aqui. Então, o que eu preciso colocar? Eu tenho uma expressão regular aqui. Eu vou falar que essa expressão regular é AB ou BA. E essa expressão regular aqui é a mesma coisa que falar que A. Então, a gente vai usar essa regra. Então, eu começo aqui com uma transição para o estado inicial desse azão, que a gente ainda vai determinar o que é. Faço a transição epsilon para cá e coloco uma transição epsilon do estado final de azão para o estado inicial de azão. Tá, mas o que é o azão? O azão é dado por essa regra. Eu posso escrever um autômato para A da seguinte maneira. Né? Eu aplico a regra da alternativa. Então, eu faço assim, ele começa aqui. Na verdade, eu vou reescrever esse autômato aqui do meio com um autômato para A, que é AB ou BA. Então, vamos apagar aqui. Na verdade, o jeito correto de fazer é de dentro para fora. Né? Então, o Azão é ABBA, que eu posso sempre escrever como sendo B ou D, onde B seria o AB e o C seria BA. Né? AB também é a concatenação de dois autômatos. Né? Então, eu posso escrever como sendo... Coloquei B e D, né? B e C. D com E e o C, que é BA, eu posso falar que são dois outros autômatos, o F e o G. E aqui a gente vai definindo cada autômato, D, E, F, G, até chegar num autômato básico. No caso aqui já cheguei, o D seria somente A, o E seria B, o F. Como a gente já tem A e B, talvez eu pudesse simplesmente reaproveitar essas linguagens. Seria E, D. Tá? Então, como que a gente cria um autômato para AB? Já que é a concatenação de duas outras linguagens. O autômato para... complicando aqui. Como que a gente cria o autômato para D? Esse é um autômato trivial. Né? Então, basta... seria esse autômato aqui, com uma transição por A. Tá? Eu vou tirar a indicação do estado final inicial e vou desenhar esse autômato somente dessa forma. Fazer uma transição de A para o outro estado. E esse autômato de baixo também, muito fácil. Faz uma transição de B daqui para cá. Agora, tendo esses dois autômatos, como que eu represento o autômato AB? Eu vou apagar aqui e a gente vai desenhar os autômatos correspondentes. Ora, AB
a concatenação desses dois autômatos, do autômato D com o autômato E. Então vai ser, nesse caso, eu coloco, eu junto o estado final do primeiro, do autômato para a linguagem A, com o estado inicial do segundo, que é esse aqui. Tá? Então eu vou criar esse autômato. Enquanto que BA vai ser parecido. Eu começo com esse aqui, uma transição por B, e junto o estado final desse autômato com o estado inicial desse. E aqui a transição é por A. Tá? Então BA é representada por esse autômato, AB representada por esse autômato. E a gente vai juntando. Então, como seria a representação de AB ou BA? Eu não queria apagar essas coisas. A gente não vai mais usar esses dois, porque eu já tenho AB e BA. Então, como que é a representação de A, né, dessa operação de alternativa? Eu olho aqui no desenho e a cara é essa, né? Como que chama? Vou criar as transições epsilon, várias transições epsilon, e aqui no meio eu coloco os meus dois autômatos. Né? Então, no caso, eu tenho AB ou BA. Então, eu escrevo o autômato que implementa AB, que é esse, e aqui embaixo eu escrevo o autômato que representa BA. Tá? E como que eu faço? Então, agora a gente já tem um autômato que representa essa linguagem, AB ou BA. Né? O próximo passo é converter isso num autômato que representa a linguagem AB ou BA mais. Tá? Então, como que eu faço? Eu uso essa regra daqui de baixo. Aliás, essa aqui, que é com asterisco. Então, a gente sabe que a regra é essa. Eu começo no estado, faço uma transição epsilon para o primeiro estado, né, para o estado inicial do meu autômato, e no final a gente vai terminar com uma transição epsilon para o estado final do autômato, e aqui no meio, né, vai ter um estado inicial e final do meu autômato, a gente vai fazer uma transição epsilon do final para o inicial. E aqui no meio entra todo esse meu autômato aqui. Né, agora eu vou desenhar ele todo em laranja. Então ele começa aqui, abre essas transições epsilon. No primeiro caminho tenho A, B. Aqui no caminho de baixo, B, A. Faço as transições. Esse aqui seria o estado final desse autômato A. Eu ligo esse estado via transições epsilon. E isso aqui dá o meu autômato completo. Certo? Eu vou treinar com mais um exemplo, só para a gente solidificar, mas eu vou apagar tudo aqui, porque senão fica difícil de ver os resultados. Eu vou fazer versões menores desses desenhos, só para a gente ter como referência. Só para lembrar. Concatenação é só a junção dos dois autômatos. Fui otimista com espaço. A união. Eu crio um estado inicial fora, ligo aos estados iniciais por transições epsilon e ligo os estados finais de cada um deles por transições epsilon. Notem que isso generaliza, tá? Eu posso criar a união de vários, né, A, B ou C, D, colocando todos os autômatos empilhados, crio um único estado inicial, ligo todos os estados iniciais por transições epsilon e depois ligo todos os estados finais por transições epsilon ao estado final do nosso autômato para a operação de união. E, finalmente, vou escrever o A+, e... Tá, então, tem essa operação com A+, e se tivesse um asterisco... Será que essa notação ficou muito esdrúxula? Se tivesse um asterisco no mais, vou colocar em cinza aqui, ó. Esse asterisco criaria essa transição. Tá, então, essa é a nossa tabela de referência para as operações. Lembrando também que as transições triviais viram autômatos triviais. Vamos montar alguns exemplos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse autômato que identifica números pares em binário. Então, como que ele funciona? 0 ou 1, 0 ou mais vezes. Um número par em binário sempre termina em 0. Então, múltiplo de 4 termina em 0, 0. Eu vou deixar números pares. Vamos montar esse autômato. Como que seria a regra aqui? Eu tenho que decompor, encontrar... Eu sempre vou encontrar qual que é a operação mais externa e crio o autômato de cada um dos argumentos. Então, no nosso caso aqui, a operação mais externa é uma concatenação. Eu estou concatenando esse autômato 0 ou 1 asterisco com esse autômato 0. Tá? Depois, para criar o autômato 0 ou 1 asterisco, a gente poderia, de uma maneira muito trabalhosa, criar cada autômato separadamente e depois juntar. O problema é o seguinte, esse autômato é criado por vários outros subautômatos. Né? Então, se a gente fizer isso para cada passo,
vai gastar muito tempo. Então, enfim, vamos tentar identificar, até encontrar operações básicas. Então, nesse caso, 0 ou 1 asterisco, isso é uma operação de repetição, o asterisco. Então, a próxima operação, o próximo subautômato seria esse, né, em amarelo, 0 ou 1. Reproduzir essa linguagem. E, finalmente, esse 0 ou 1 tem dois argumentos, um deles é o 0 e o outro é o 1. Então, agora eu consigo identificar todos os autômatos elementares. Então, vamos começar. Eu vou usar a mesma cor que eu marquei aqui para fazer a composição desses autômatos. Certo? Então, eu começo aqui no 0 ou 1, eu tenho esse autômato que reconhece o 0, e aqui embaixo a gente vai criar um outro autômato que reconhece o 1. Esses dois autômatos estão unidos pela... Talvez eu vou fazer assim, deixar em branco. Aí eu coloco a operação na cor apropriada. Eu tenho a linguagem, um autômato que reconhece 0, outro que reconhece 1. Eles estão unidos por uma união aqui, né? O operador de alternativa. E como que funciona o operador de alternativa? Eu crio essas transições. Eu crio um estado inicial e um estado final separado e junto via transições epsilon. O estado inicial ao estado inicial do primeiro autômato, depois ao estado inicial do segundo autômato, e ligo o estado final do primeiro autômato nesse estado final e o estado final do segundo autômato no mesmo estado final. Então, juntei os dois por transições epsilon. Mas isso tudo aqui, né, o que está em rosa aqui, define a linguagem 0 ou 1. Mas tudo isso está sendo aplicado a um operador de asterisco, certo? Esse operador de repetições, a gente sabe montar a regra olhando aqui na tabela, fazendo o seguinte: eu vou criar um outro estado inicial separado e um estado final separado, ligo ele por transições epsilon, coloco uma transição epsilon do estado final do primeiro autômato até o estado inicial, e como aqui é asterisco e não mais, eu tenho também uma transição epsilon que liga o estado inicial ao estado final. Tá? Isso resolve a parte 0 ou 1 asterisco. Tá? Então, só lembrando, a gente tem várias linguagens, a linguagem 0, a linguagem 1. Juntando esses dois, eu crio a linguagem 0 ou 1. E aplicando o operador de asterisco, eu crio a linguagem 0 ou 1 asterisco. E, finalmente, eu vou juntar com esse último aqui, concatenado com 0. Então, como que a gente faz a concatenação? Eu simplesmente junto o estado final do meu primeiro autômato com o estado inicial do segundo, que é 0. E o segundo autômato é trivial, ele só tem um 0 aqui. Agora a gente marca o estado final e inicial do autômato geral, e isso implementa o nosso autômato completo, que reconhece essa linguagem aqui. Tá? Tudo isso via construção de Thompson. Vamos fazer um último exemplo aqui de uma linguagem que dava problema na abordagem intuitiva, e aqui não vai dar, né? Afinal, Thompson mostrou que essa construção é infalível, ela sempre vai reproduzir a expressão regular correspondente, é a seguinte: asterisco ou B asterisco. Lembra quando a gente tinha feito isso? Acho que era mais, na verdade, não era asterisco, não lembro, tanto faz, as duas dão problema. Quando a gente montou o autômato, ele permitia, né, essa linguagem permite ou várias repetições de A ou várias repetições de B, mas eu não posso misturar A's e B's. Eu não posso criar uma string, por exemplo, A, B, A. Não posso ter um B no meio. Se ela começou com A, vai continuar com A a vida toda, até parar. E da mesma maneira, se começar com B, não pode aparecer um A no meio da string. Mas como que seria isso aqui usando a construção de Thompson? Aí eu tenho a operação base aqui, a operação de alternativa. Então eu começo no meu estado inicial, para montar uma alternativa, a gente já sabe. Faço transições epsilon para algum autômato que está aqui no meio e algum outro autômato que está aqui no meio. E depois termina com transições epsilon. Esse autômato que está aqui no meio, o que vai ser? A primeira alternativa é a linguagem A+, e a segunda a linguagem B+. Então, para representar A+, o que a gente faz? Usa essa construção. Aqui no meio eu coloco o autômato que representa a linguagem A, e aqui em volta a gente vai montar a operação de repetição. Então, usando essa regra aqui, eu vou ligar o que era o estado inicial original via transição epsilon, ligo esse aqui via transição epsilon, a gente coloca uma outra transição epsilon aqui, e vai ter esse estado
Tá? E aqui embaixo é basicamente a mesma coisa, mas só fazer do jeito que estava antes. Aí eu coloco aqui no meio o autômato que representa a linguagem B, e para montar as repetições eu ligo com um epsilon ao estado inicial de B, coloco um outro epsilon aqui e um epsilon voltando. Ah, se fosse asterisco e B asterisco, deixa eu usar essa anotaçãozinha. Se eu tivesse um asterisco no lugar do mais, teria uma transição adicional aqui. Essa linguagem não falha, né? Eu não posso, por exemplo, ela não vai aceitar essa string AB ou ABA. Ah, é porque ela de fato não aceita, né? Eu não posso misturar As e Bs. Vamos tentar andar aqui. Como que seria, vamos rodar esse autômato. Cheio de transições epsilon, um inferno para andar. Mas enfim, vamos lá, coragem. Então eu começo no estado, eu tenho que dar nomes para os estados para executar essas transições. E aqui dá para ver que a construção de Thompson tende a criar muitos estados. Vou usar uma cor que se destaca mais. Então vou dar nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então tem esses 10 estados, vamos executar o autômato para ver que de fato ele vai rejeitar essa string. Talvez eu vou escrever a string aqui do lado, ABAA, e agora a gente começa a execução do autômato. Então ele começa no estado 1, lembrando que agora a gente faz todas as transições epsilon, e aqui é o fechamento epsilon, né? Então, por exemplo, do 1 eu posso ir para 2, mas do 2 eu posso ir para 3, também posso ir para 5 e... Né? Mas do 1 também posso ir para 7, do 7 para 8 e para 10. Então também coloco 7, 8 e 10. Olha que diabo. E agora a gente lê a primeira letra, letra A. Tá, e agora isso vai reduzir um pouco o número de opções para esse autômato. Eu vou escrever assim, cada letra é uma linha, senão não vai caber. Então lê a letra A e aí eu tenho que fazer as transições de acordo com todos esses estados. 1 não tem nenhuma transição por A, então é um ponto sem saída. 2 também não tem transição por A. 3 tem uma transição por A, que vai para 4. 5, cadê o 5? Não tem nenhuma transição por A. Nem 7, nem 8, nem 10. 7, 8, 10, tudo nesse ramo aqui. Então, de todos esses estados, a gente acabou reduzindo para o estado 4. E a partir do estado 4 eu faço todas as transições epsilon. Então, no estado 4 tem uma transição epsilon para 5 e outra de volta para 3. Tá, e faria o fechamento também, desculpa. Eu acho que esqueci de completar o fechamento aqui, porque o 5 pode ir para 6, o 6 não está nesse conjunto, 10 também pode ir para 6, e aqui eu vou para 5 e para 6. Como é fácil confundir com essas transições epsilon. Tá, então estou em todos esses estados ao mesmo tempo. Agora a gente faz lê o B, próximo caractere. Então, a partir de 4, não tenho nenhuma transição com B. A partir de 5 também não. A partir de 6 também não. A partir de 3 também não. E exauriu todos os meus estados. Então, eu fui para um conjunto vazio. E aqui o conjunto vazio não tem como criar novos elementos. Continua vazio, vazio. E a gente termina, então, nesse estado que negou a string. Vamos dar o último exemplo agora de uma string que ele aceita. Notem o seguinte, esse autômato ele tem a garantia de funcionar, mas ele não é de modo algum um autômato mínimo, no sentido de que não dá para simplificar mais. Certamente dá, né? Por exemplo, eu posso tirar o estado 1, juntar o 2 com 7 num único estado. Isso não vai alterar o funcionamento do autômato. Pelo menos intuitivamente parece que não. E, intuitivamente também parece que dá para juntar estados 5 e 10 com 6. Mas enfim, eu não vou fazer essas simplificações porque várias vezes as nossas intuições falham. E, então, a forma mais segura é executar esse autômato do jeito que ele está. Depois eu vou mostrar como a gente pode simplificar, fazer algumas simplificações nesse autômato, até transformar o autômato num autômato determinístico finito. Tá? Mas esse é o tema da próxima aula. Então vamos fazer mais uma string só para finalizar. Vou dessa vez fazer uma string que ele aceita, por exemplo, a string AAA. Então eu começo no estado 1, faço as transições epsilon, que pode ir para 2, para 3, para 5, para 6, 2, 3, 5, 6. Também pode ir para 7, para 8, para 10 e para 6.
7, 8, 10, 6 já está no conjunto. Então, estou em todos esses estados. Leio A. Quando leio o primeiro A, todo mundo some aqui, porque não tem nenhuma transição de A a partir de 1, nem de 2. Tem uma transição a partir de 3 que vai para 4. 5, 6, 7, 8, 10. Nenhum deles tem transição saindo deles com A, então todos eles somem da lista, sobra só o 4. E o 4, via transição epsilon, pode ir para 3. A gente agora completa as transições epsilon. Do 4 eu posso ir para 3, para 5 e 6. Continua. Agora eu leio o próximo A. Então, de todos esses estados, 4, 5, 6, nenhum deles tem uma transição saindo com A. O único que tem uma transição que sai com A é o estado 3. Então, do 3 eu vou para 4. E o 4 a gente já sabe que expande via transições epsilon para 3, 5 e 6. Então, li o próximo A. Leio de novo o último A, que vai dar a mesma coisa, né? 3, 5 e 6. E agora termino a execução do meu autômato. Para ver se ele aceitou a string, eu preciso identificar se tem algum estado terminal válido. E de fato tem o 6. Né? O 6 está aqui, logo ele aceita a string Vitória. Então isso termina a aula sobre a construção de Thompson. Agora a gente vai ver nas próximas aulas como que simplifica autômatos, como que eu converto esse autômato não determinístico para um autômato determinístico, que via de regra é mais fácil de executar no computador. Então é isso, até mais.